Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EADVOG Podcast. Hoje aqui com a ilustre presença, doutora Tatiana, está aqui nos prestigiando, trazer um tema muito interessante, gestão de escritório, um tema geral. Também a doutora Giovana aqui conosco, que vai conduzir também junto com a doutora Tatiana. A gente tem muito assunto aqui, muito papo. Se o tempo estender um pouco aí, não preocupem-se não. Podem acompanhar que o assunto é bom, é interessante. É. Obrigado, doutora Tatiana, doutora Giovana, muito obrigado pela presença. E é isso aí, vamos abrir os debates. Vamos começar. Eu vou apresentar um pouco do que eu sei sobre a doutora Tatiana e depois ela vai se apresentar melhor do que eu. A doutora Tatiana é uma especialista em gestão de escritório, em controladoria jurídica. Eu conheci ela porque ela me treinou quando eu iniciei, assim, no meu caminho de controller jurídica. Então, foi ela que me treinou. E logo depois disso, ela começou a sua carreira solo, digamos assim. E hoje ela é consultora, gestora e faz um excelente trabalho. Eu vou deixar que ela se apresente melhor antes de fazer as nossas perguntas. Se apresente, doutora Tatiana Rodrigues. Difícil, né, a gente falar da gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. A gente tava falando agora, eu nem sabia o nosso brief, né, o que a gente ia falar, o que era, quando é, mas quando a gente confia, né, amigos, gente de talento, a gente embarca, né, pula e vai junto. Bom, eu sou a Tatiana Rodrigues, sou advogada, sou consultora em gestão da produção jurídica, dona da Tatiana Rodrigues Consultoria. Conheço a Giovana há muito tempo já. Realmente a gente, eu falo que ela foi a minha primeira controller que eu encontrei em Goiás, né? E ela é incrível, é uma pessoa que eu admiro bastante. O que eu faço? Eu faço implantação de controladoria jurídica, de legal ops, e hoje também atuo com outros consultores parceiros em todas as áreas da gestão, desde marketing, finanças, planejamento estratégico, várias áreas que a gente sabe que o escritório precisa, né? Sou professora de controladoria jurídica da graduação do Uninter, sou professora da pós-graduação do IPOG, dou aula no CERS, dou aula em vários outros lugares. Tenho meu livro de inovação também, que eu tenho um artigo que chama Engenharia Jurídica, e sou consultora de algumas empresas de tecnologia, empresas de automação, empresas de software. Então, sou uma consultora apaixonada por gestão e por tecnologia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós também estamos muito felizes. Então, assim, digamos que o que você oferece, você trabalha não só com a parte de controladoria jurídica. A pessoa que tem um escritório de advocacia, que precisa de gestão, precisa de organização, você vai prestar esse serviço não só na área de controladoria jurídica, mas em todas as áreas, digamos. A pessoa te contrata e você atende o escritório como um todo. Bom, eu sou especialista na área de gestão da produção. Só que quando a gente fecha uma consultoria, um contrato, normalmente o cliente ele fala da dor dele, né? Então ele fala: Sim. olha, preciso de controladoria. Quando você entra no escritório, você fala: meu Deus, ele não precisa só disso, ele precisa de muitas outras coisas. Sim. Né? Normalmente tem alguma deficiência no societário. Às vezes o sócio, ele quer você ali dentro e o outro sócio não quer. Então, como é que você vai começar uma consultoria se eles não se ajustarem, né? Você vai costurar, o outro vai lá e vai puxar o fio. Sim. Então, não tem como a gente fazer. Então, tem que resolver isso primeiro. Muitas vezes, ele precisa de marketing, porque é um escritório maravilhoso e a sociedade não sabe. Então, a gente precisa, às vezes, divulgar. Então, e a gente, quando organiza um escritório, sobra tempo para as outras áreas. Então, é bem comum, tá, eu fazer um levantamento e entrar em outros colegas, né, sobre a minha supervisão no projeto. Então, acontece muito, tá, de começar a organizar e depois sobrar tempo. Também, quando a gente começa uma consultoria, eles percebem isso, né? E às vezes eles me contratam sempre primeiro, né? Olha, preciso organizar. Agora organizou, sobrou tempo para a gente atuar com as outras áreas. E às vezes é um sócio ou são dois sócios, daí é muito, muito pouca gente para trabalhar todas as áreas, né? Às vezes você vai fazer gestão de pessoas, marketing societário, planejamento estratégico, finanças. Um RH. sócio, e daí você não consegue, porque você já passa um plano de ação pesado para ele fazer
e ele tem que advogar também, né? É. Então não sobra tempo. Então é bem comum, Giovana, a gente começar pela produção ou 2 áreas, né, que a gente chama, produção e marketing, e depois chegam outros colegas para a gente deixar a gestão assim redondinha, prontinha. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem, porque eu já tive, é quando contratar uma consultoria, quando é necessário ter uma controladoria jurídica, porque a gente vê, assim, escritórios pequenos, colegas nossos que estão começando, então, ele, igual a gente brinca, né? Ele mesmo faz ali o jogo, ele faz o gol, ele faz tudo. Então, um escritório pequeno, digamos que com 2 advogados, ou até com um advogado e um estagiário, onde ele mesmo faz a captação de clientes, a organização dos prazos, a organização das despesas do escritório, né, o financeiro, onde ele ainda, digamos, pensa não ter condições financeiras de contratar, né, uma pessoa para ser só controller. Você acha importante investir nisso, mesmo sendo difícil no começo? Ou você acha que dá para esperar o escritório crescer um pouco mais? Excelente pergunta. E eu sempre falo para os meus alunos e para todo mundo, pessoal, pega papel e caneta e anota. Né? Eu gosto de passar o plano de ação. Excelente pergunta. Imagina você contratar uma consultoria, que acontece, né? Acho que é 89% dos meus clientes, quando o escritório já está grande, quando já perdeu o prazo. Muitas vezes eu chego lá fazer uma reunião de captação e você vê assim, um sócio triste, né? O que aconteceu? A gente perdeu um prazo, perdeu um cliente, perdeu uma carteira. Então a gente viu na dor que eu preciso de você. Então essa pergunta é sensacional. Porque se você é um sócio unipessoal, você é um advogado júnior, um jovem advogado, acabou de se formar, e você resolveu empreender. Primeiro, parabéns. Já tem que tirar o chapéu. Agora, você vai ter todas as áreas de um escritório grande. Como que você vai fazer isso? Mas como? Eu chuto, corro para a zaga, contrato, faço massagem, tudo. Você vai dividir a tua agenda. Você vai separar uma hora da tua semana para você fazer tudo isso. Então, tal dia, tal hora, eu vou fazer a área de finanças. Tal dia, tal hora, eu vou trabalhar o meu marketing. Eu vou fazer as minhas postagens lá no Canva, vou verificar. E melhor que isso, a cada, sei lá, todo mês eu vou mexer no meu planejamento estratégico. O que eu quero? Que área que eu quero trabalhar? Onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos? Planeja essas suas metas, coloca no papel e divide o teu horário. Segunda-feira eu vou fazer a minha reunião comigo mesmo sobre controladoria. Então eu vou falar, essa semana eu tenho que falar com a empresa de software, essa semana eu tenho que cuidar do meu arquivo, essa semana eu vou revisar todas as minhas audiências, meus atendimentos, vou confirmar com os meus clientes, tudo. Então segunda-feira faz a sua reunião de controladoria. Na terça-feira você vai trabalhar o teu marketing. Vou ver se as minhas postagens estão todas prontas, se eu fiz todas as minhas artes, o que eu vou falar essa semana, qual que é o meu TBT, eu vou fazer um artigo para o LinkedIn, vai ser qual tema eu vou fazer hoje, na terça-feira. Então, trabalha isso. Outras áreas, né? Gestão de pessoas. Será que preciso contratar alguém? Não preciso? Finanças. Então, na quarta-feira vai ser minha reunião de finanças, minha reunião comigo mesmo. Então, eu vou verificar. Eu já tenho conta jurídica? Vamos resolver isso. Então, todas as despesas do escritório vão para essa conta jurídica. Eu não vou misturar com a conta pessoal. Eu vou fazer todo o meu contas a pagar na quarta-feira, todos os meus contas a receber, vou emitir todas as notas lá no dia 4. Então, você tem que dividir o seu tempo e deixar isso religiosamente na sua agenda. Religiosamente. Uma reunião que você não pode desmarcar. É com o teu melhor cliente, que é com você mesmo, é com o teu sócio. Você é sócio, você é dono daquilo. Você vai ter uma reunião com o seu CNPJ. Então, é uma reunião que você não pode falhar. Então, faz isso. É algo simples, que vai custar nada, e você vai resolver isso. A tua outra pergunta: quando que eu vou trabalhar a controladoria? Também, se você tem um processo, você precisa de controladoria. Muita gente fala ao contrário, tá? Existem correntes que falam ao contrário. Só que eu advoguei muitos anos e já passei por
quase 400 escritórios, então é a minha tese, tá? Tem gente que discorda a respeito, mas se você tem um processo, ou se você faz só o consultivo, se você tem 2 clientes consultivos, você pode e deve ter uma controladoria jurídica. Mas como assim, Tatiana? Papel e caneta de novo. Já deixa ali prontinho o lápis. Se você tem um processo, você tem que ter uma ferramenta de gestão, um software? Tem. Porque tem software que é gratuito, gente. Tem Sim. software que custa R$200. Você vai passar no cartão. O que você faz com R$200? Você é advogado. O que você faz com R$200? Você vai para uma balada e gasta R$200. Vai jantar e gasta R$200. Você vai no cinema com 2 crianças, você gasta R$200. Você vai comprar uma calça jeans e um cropped, você gasta R$200. Então, pelo amor de Deus, é o teu CNPJ, de onde vem o teu dinheiro. Você não vai investir R$200? Não, Tatiana, não tem. Tudo bem, eu respeito. Vamos fazer. Existem softwares jurídicos que são gratuitos. Muitos, durante a pandemia, fizeram versões gratuitas, disponibilizaram para os advogados versões gratuitas, e eu sei que estão até hoje, tá? Ainda com essas versões gratuitas. Então, você tem um processo, você vai contratar esse software, você vai cadastrar o seu processo, você vai colocar o push, né, o robô, porque os softwares eles têm as publicações, as intimações, os pushes. Esses robôs que funcionam, você vai receber esse recorte dentro do software. Muitos são mobiles, você pode ver do seu celular. Isso vai te ajudar muito, vai te dar uma autonomia. Você está lá na audiência, está prospectando, está comprando papel, está comprando café para o escritório. Você vai fazer tudo isso e essa ferramenta vai te ajudar, vai te trazer, é um investimento. Ela vai te trazer esse tempo que você precisa e você vai conseguir tirar relatório, você vai mandar um relatório para o seu cliente. Só tem um cliente, gente. Ele vai receber um relatório maravilhoso, com a sua logo bonitinha, no mesmo dia do mês. Então, é você cuidar do teu negócio. É como uma casa. É gostoso entrar em casa. A casa tá limpa, cheirosa, tudo organizado, roupa de cama limpinha. É a mesma coisa. Você chegar no teu escritório, tá tudo bonitinho, tudo organizado. Você sabe quanto você vai receber esse mês, você sabe quanto que você vai gastar esse mês. Você tem esse relatório, o teu CNPJ, o teu contador vai poder ter clareza das informações que ele precisa. O teu cliente ele vai chegar na tua banca e ele vai olhar o processo dele como a gente está aqui, pessoal. Então, você vai abrir para ele o processo e vai mostrar tudo, todas as petições que você fez, todos os protocolos, as reuniões que vocês tiveram. Por que você não vai fazer isso? Por que você E não vai outra que fazer você vai isso? mostrar para ele que você tem controle daquilo, né? Exatamente. Eu acho muito desgastante quando o cliente liga, faz uma pergunta e fala: olha, eu retorno para o senhor à tarde, eu ligo para o senhor no final do dia, eu vou dar uma olhadinha aqui e já te falo como é que tá. Então, a impressão que passa é o quê? Ele não sabe como é que tá meu processo, ele não sabe nem o que está acontecendo. Desleixo. Desleixo, exatamente. Então, quando você tem isso bem organizado, você pode falar, espera só um segundo, você abre a pasta e você sabe exatamente o que foi o último andamento, você já pode falar para ele na hora. Então, ele vai sentir essa segurança, né? E outra coisa que eu vejo também é o sonhar. É enxergar lá na frente, igual você falou, onde você quer chegar. Eu não vou fazer agora porque meu escritório ainda é minúsculo, né? Eu só tenho conta de água e energia para pagar por enquanto. Mas, assim, eu acho que a gente, de imaginar, de sonhar, você já atrai isso para você. Você já se imagina lá na frente com um monte de processos, com um monte de estagiários. Então, é acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo vai acontecer, né? E que quando acontecer, você vai estar à frente de muitos profissionais que não fazem, porque a gente está lá no Congresso de Inovação Jurídica, né, e Gestão, e a gente vê uma realidade, assim, de muitos controllers, muitos escritórios preocupados com essa era digital, com software, com esse tanto de coisa, mas, assim, na realidade, você sabe disso, que a gente tem muitos escritórios ainda que nem software tem, né? Nem controle de processo tem, nem controle de ações. Você pergunta quantos processos, né? Quantas ações tem no escritório? Não sei. Né? De repente tem que ir ali fazer na caneta. Isso é muito comum. Então, você, assim, não sei se só em Goiás você tem uma visão mais ampla, assim, a nível Brasil, por atender vários estados. Você acha que isso avançou, ainda é muito atrasado, ainda é uma coisa nova, já não é nova mais, essa questão de controladoria jurídica, de software? Como é que você vê isso hoje? Como que isso está? Bom, eu vou ser
muito sincera, direta. Inclusive, é uma fala que hoje, né, que eu fiz a minha fala lá no congresso, eu tinha 10 minutos, então não tem como a gente falar isso. Mas assim, eu quero que vocês que estejam ouvindo isso entendam de uma vez por todas que a gente não tem mais como retroceder, tá? E assim, é que está aí. A gente ouviu sobre metaverso. A gente pega o celular hoje e abre o banco e faz tudo por ali. Por que na advocacia é diferente? A gente está lidando com dinheiro. Então, assim, controladoria jurídica, legal ops, já é algo muito antigo, muito antigo. Tem pelo menos uns 20 anos. Hoje, eu já prestei consultoria para empresa de software que tem 32, 33 anos. Então, assim, é muito tempo. E a gente tem que quebrar alguns paradigmas para a gente conseguir crescer. E, às vezes, não sofrer com essas coisas. Por exemplo, eu ainda chego em algumas bancas e as pessoas... E demora muito para a pessoa começar a usar um software para eliminar o papel. Gente, é um tempo, assim, que tem que ter... né, eu sou consultora, eu tenho toda a técnica, a estratégia, a paciência. Mas, assim... é uma conta que não vai fechar. E daí você vai conversar, fica, metaverso pra cá, metaverso pra lá, metaverso pra cá, metaverso pra cá. Pelo amor de Deus, usa o software, elimina o papel do teu escritório, depois você vem falar de metaverso. O menos é mais. Vamos começar bem devagarzinho, tá? O ego é um dos piores inimigos do ser humano, da gestão. Então, calma, gente, senta na tua cadeirinha, começa a fazer. Entra lá, pesquisa o software, contrata, cadastra bem bonito, elimina o seu papel, encaminha relatório para o seu cliente. Depois você vai pensar em metaverso. Inteligência artificial. Nesse software aí de R$ 200 já tem inteligência artificial. Esse robô que manda a publicação para o teu e-mail é uma inteligência artificial. Então, para de ficar falando besteira. Senta e faz. Não interessa o que o fulano está fazendo, o que o Beltrano está fazendo. Cuida da sua casa. Se o nosso público aqui é muito mais jovem advogado, isso é para você. Não se importe com o que o outro está fazendo. Não interessa. Interessa o que você está fazendo. Divida o seu dia com técnica, produção, estudo, finanças, marketing, controladoria jurídica, relatórios, a experiência do seu cliente no seu escritório. Faça isso com muito amor, com muito carinho, com muita execução, com muita dedicação, que você vai crescer, que vai acontecer. E não se preocupe com o que estão falando. Quando acontecer ali, o TJ fala, agora é metaverso, você vai estar pronto. E o grande lá, enorme, que posta as coisas maravilhosas... se você entrar na cozinha dele, vai ter um monte de papel. Eles não têm cultura de alimentar, só a controladoria jurídica alimenta o software. E o resto do escritório não. Os sócios não se dão bem. Existem missão, visão e valores que não estão bem alinhados. Então, não interessa. Né, muitas não vezes. interessa o que o outro está fazendo. Faça o seu dia a dia que vai dar certo, E assim, eu tô falando isso para os médios e grandes escritórios. Faz hoje. Chega. Começa a utilizar a ferramenta de software. Começa a centralizar tudo ali. Elimina o papel. Desenha os fluxos. Porque o que está chegando aí é muito grande. Você viu ontem? Que já tem. É muito grande. É muito assustador. E a gente tem que estar preparado. Então, assim, vira essa chave. Você tem que virar a chave. Porque, vários doutrinadores de administração falam que se você não tiver essas ferramentas, se você não mudar essa chave, esse mindset, a gestão ela vai ser engolida, né? Não adianta nada você contratar consultoria melhor. Eu contratei aqui um gestor de LGPD, uma consultoria para metaverso, o melhor software do mundo, tem várias APIs, vários robôs, alguém para implantar jurimetria, tem tudo, tem timesheet, tem tudo. Se você não tiver alinhado, se as pessoas não alimentarem, você vai pegar 20 mil do contrato, 30 mil do outro contrato, 10 mil do outro contrato, o consultor vai ficar ali tentando, ele vai te entregar
né? Um link você vai colocar no seu escritório e não vai acontecer. Não vai acontecer. E se você não alinhar a estratégia com a sua equipe, com seus sócios, o seu propósito, não vai funcionar. E por outro lado, se você fizer de uma forma simples, orgânica, verdadeira, o simples vai funcionar. Quando você perceber, você vai estar grande e com perenidade da sua marca jurídica. Escreve isso, perenidade da sua marca jurídica. Ela vai ser forte. O mercado, a sociedade vai entender isso. Então, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu podia dizer, pessoal, é a coisa mais difícil do planeta, tem que contratar a NASA para fazer. Calma, não tem que contratar a NASA, não tem que contratar a NASA. Eu já entrei em escritórios gigantescos, com granito até o teto, mármore, travertino. Cheguei lá dentro, não tinha nada, assim, há 5 anos para aquilo quebrar. E já entrei em escritórios que eram 2 sócios, que era simples. Quando você entra, você tem vontade de ficar lá o resto do mês. Você fala, que legal, um sócio começa, o outro termina a frase, o outro... Aquela alegria, assim, de atender. Pô, atender pessoa física, que eu acho que é algo puxado. As pessoas, assim, com aquele olho brilhando. Alinhados, Tudo né? alinhado. Você entra, não tem uma folha de papel. O atendimento já no tablet, é tudo... né, funciona, é alinhado, eles sabem, eles tiram relatórios internos. Então, é algo simples. Não adianta. Se você entende, mas eu não gosto de preencher, então vai fazer outra coisa. Então, fica só você e não queira crescer. Não queira crescer, só que não reclama depois. Eu não gosto disso. Por quê? É igual falar, eu não gosto de banco digital. Eu gosto de usar talão de cheque na agência. Pra quê? Por quê? Qual que é o problema? Porque eu tenho medo que me roubem. Gente, são as plataformas de finanças mais seguras do mundo. Se alguém te roubar, o banco vai te devolver o dinheiro. O risco, ele é mínimo diante das vantagens que isso traz Dos para você. benefícios, Então, sim. usa isso na advocacia. É a mesma coisa. Gente, o processo já é eletrônico. A audiência já é eletrônica. Por que que você ainda quer ser analógico? Quem é você na ordem do dia? Quem é você na fila do pão? Acorda. Acorda, Pedrinho. Você tem que fazer isso. Internaliza isso para sobrar tempo para você fazer as outras coisas. Fala, ó, a partir de hoje, eu não faço mais isso. A partir de hoje, também não simples. abrir exceção para ninguém, né? Eu acho que tem que ser uma decisão assim, os sócios decidiram, então é para todo mundo usar. Software é uma coisa linda, é brilhante quando você vê tudo funcionando, mas se todo mundo usar, se todo mundo alimentar, se todo mundo cuidar da agenda através daquilo ali, então tem que ser uma ideia comprada por todos, porque se um não comprar a ideia, que seja um sócio, um associado, aquilo vai por água abaixo. Né? Porque, igual já aconteceu muito até comigo, né? O acórdão está salvo lá na pastinha, né? Do software tal. Não, mas eu quero que me manda no e-mail. Não, mas está salvo na pastinha lá do tal. Não, mas eu quero que me mande por e-mail. Então, se você vai mandar para um por e-mail, já furou todo o esquema de uso do software. Exatamente, furou tudo. E eu sempre falo, às vezes eu chego para um cliente e ele confessa para mim, Tatiana, eu quero tudo isso, eu preciso de produtividade, preciso desenhar os fluxos, preciso ganhar mais dinheiro. Eu estou atendendo 3 clientes aqui, sei lá, previdenciário, e o meu escritório, para ele se manter, eu tenho que atender 5, então eu preciso de você para organizar, para poder captar, receber meus clientes, eu vou quebrar. Ele abre o coração e ele conta essa dor, assim, e é para ontem. E daí ele fala, eu odeio software, odeio preencher. Eu falei, vamos combinar uma coisa? Não vai contar isso pra ninguém, tá? E daí ele, na frente dos outros, ele fica ali firme. Não, tem que fazer, não sei o quê. E daí ele sofre, assim. Mas uma hora acontece, uma hora ele para de sofrer. Ele tem o tempo dele internalizar aquilo. Mas ele sabe que ou ele faz e vende isso pra equipe dele, pra funcionar, ou ele vai quebrar. Eu falo, é uma escolha. É uma escolha. Então, não tem como você... Não tem, gente, é o plantio e a colheita. Não tem milagre. Não existe milagre. Não existe milagre. E é um trabalho formiguinha que você tem que fazer no dia a dia. Mas se você não mudar a mentalidade, não vai acontecer. Agora, se você mudar... um exemplo, né? Eu não gosto de ficar falando muito de pandemia, mas às vezes tem que exemplificar. Eu faço consultoria há muitos anos, né? E
quando iniciou a pandemia, vários clientes deram feedback, me mandaram mensagem no Instagram, me ligaram e falaram: Tatiana, se não fosse você ter passado aqui há 2 anos, eu não sei o que seria. Eu ia fechar o escritório. Porque eu consegui em um dia mandar todo mundo para casa e estava tudo funcionando, tá tudo no sistema. Tudo, não tem uma folha de papel, tá tudo. Cada um pegou seu notebook e foi para casa. E a gente continuou como se nada tivesse acontecido. Foi mais produtivo. A rentabilidade do meu escritório aumentou. Gente, não estão entendendo. Tem escritório que eu entendo que aumentou 30, 40, que abriu filial, porque eles estavam prontos para atender, por exemplo, empresa. Tem um escritório que daí começou aquele monte de coisa, o que fazer, tributário, era todo dia uma coisa nova, gestão de pessoas, como é que eu faço, como que eu coloco, eles tinham dúvidas diárias, principalmente empresarial. Eu falei, então vocês vão usar isso, um núcleo de atendimento a esses empresários que não sabem o que fazer. Se manda a pessoa para casa, se fecha a fábrica, se abre a fábrica, não tem material, não tem matéria-prima, ele vai fazer o que agora, como que, né, várias... Controle de jornada, né? Controle de jornada e, assim, a parte tributária também era uma alteração por dia, 2 alterações por dia ali para a gente conseguir resolver. E ele ficou ali atendendo esse cliente. O tempo dos sócios e do técnico era para responder essas indústrias que precisavam. E daí, o industrial que teve, né, o cliente empresarial que teve esse advogado 24 horas ali segurando a barra dele no pior momento da vida dele, cara, ele vai com esse advogado pro resto da vida. Pro resto da vida. Só que o escritório estava super organizado. Ele falou: Tatiana, eu mandei todo mundo para casa, deu super certo. Eu trabalhei igual um doido, trabalhava 24 horas para fazer parecer para cliente, mas eu sabia que estava tudo ok, que o técnico estava ok, que as publicações estavam ok, que as audiências estavam rolando, como estavam os processos, eu consegui me dedicar, graças à controladoria. Se não tivesse isso, eu estava perdido, eu tinha me matado, acho, não sei o que eu ia fazer. E os meus clientes também. Então, é algo assim que a gente poderia falar, né? Poderia falar, sei lá, 3, 4 anos atrás. Gente, tenham tudo digital, tenham tudo no software, elimine o papel, a pessoa fica repetindo, que pode acontecer, sei lá, vir uma pandemia, né? E daí, gente, aconteceu. Acontece. A gente trabalha todo dia com alteração legislativa, todo dia com uma coisa nova. Então, hoje, existem inúmeras áreas novas, existem mais de 50, 60 áreas do direito, produtos novos, né? Hoje tem gente que trabalha só com LGPD. Eu já falei para vocês, tem um cliente que é só militar, que é só ambiental, que é só aeronáutico, que é só direito digital. Então, você tem que fazer e entender que vai mudar. Semana que vem vai mudar, na outra semana vai mudar, na outra semana vai mudar. A gente viu aí, gente, CPC novo, né, visando muito o acordo, né, a parte, né, de parecer, de conciliação, né, reforma previdenciária, legislação trabalhista nova. Então, gente, vai mudar. A única coisa que a gente sabe é que o que existe hoje, amanhã não vai existir. Ou vai existir diferente. A única coisa que a gente sabe é que vai mudar. E você tem que estar preparado. E tem que ser algo simples, automático, orgânico, fácil. Não adianta. É uma coisa assim, ok, a gente terminou esse podcast, vocês entenderam que não vai sofrer, isso você vai ter que fazer. Ter um software, eliminar papel, trabalhar os teus fluxos de trabalho. É isso que você vai ter que fazer. Encaminhar relatório para o cliente, seus números. Entendeu? Agora, daqui para frente, são outros passos. Daí você vai ver as questões que vão vir dessa gestão. Mas não tem milagre. Eu quero trabalhar com advocacia, trabalhar pouco e ficar muito rico. Quero que minha marca seja cada vez mais forte. Para eu ficar tranquilo. Para eu ter tempo de ficar com a minha família. Gente, não tem milagre. Eu adoraria ter uma pílulazinha, mas não tem. Tem trabalho. Sim, uma dúvida também que eu acho que é constante sobre controladoria jurídica é quem contratar, essa pessoa que você pensa em contratar para ser controller, precisa ser uma pessoa formada, né, bacharel em direito? Você acha que um estagiário consegue fazer bem esse serviço? Ou você acha que tem que ser advogado, melhor que seja advogado do que bacharel?
Se eu quisesse, né, se quem está assistindo a gente aí decidisse hoje, depois de ouvir aqui o nosso podcast, decidisse hoje contratar uma pessoa para ser controller, qual a pessoa seria procurada, assim? Um bacharel, um assistente, um estagiário consegue? O que você indicaria? Ou depende do escritório, né? Não sei. Deixou a minha resposta, já que eu adoro, né? Eu não advogo mais, só trabalho com gestão, então eu adoro dar essa resposta. Depende. É a resposta bem de advogado, né? Depende. Depende. Mas assim, depende de alguns fatores, tá? Eu tenho esse produto na minha consultoria, que é contratação de controller, tá? E ele já vem bem desenhado, assim. Então eu passo um formulário para o escritório, como que ele quer contratar, né? Se vai ser seletista, como que vai ser, qual que é a jornada, se é presencial, se não é, quanto que ele quer pagar, os benefícios, tudo, né? Então eu passo isso para a gente começar a montar essa vaga, esse anúncio dessa vaga, tá? Vamos dar um passinho para trás na advocacia. Então eu falei lá que tem 50 áreas de gestão, né? Mais de 50 áreas de direito, de concentração do direito, mas e existem escritórios que fazem só consultivo, por exemplo. E outros que fazem só contencioso, e outros que fazem as duas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, um escritório que só faz consultivo, o controle ele não precisa saber contar prazo, ele não precisa saber os prazos, tá? Então, existem alguns profissionais. Por exemplo, eu dou aula numa graduação que chama Gestão em Serviços Jurídicos. É uma graduação do Uninter. E tem vários gestores lá que trabalham com controladoria. A maioria é assistente de controladoria, tá? 90% dessa turma vai fazer concurso público, mas alguns se apaixonam pela controladoria. Eu criei essa disciplina, Controladoria Jurídica e Inovação. Tive o prazer de ser a primeira pessoa que levou o nome Controladoria Jurídica para o MEC. Eu fiz a disciplina, o MEC aprovou em 48 horas e a gente gravou a aula. Então, eu dou aula para graduação, sabe? A pessoa, né, terminou o 2º grau e resolveu gerir escritórios, fazer gestão. A pessoa é como se fosse gestão da saúde. Não é um médico, não vai fazer cirurgia, não vai clinicar, mas ele vai cuidar da gestão. Então, se for um escritório de consultivo, por exemplo, pode fazer numa boa, né? Porque vai gerir aqueles pareceres, aquelas opiniões legais, aqueles atendimentos. Mas, lógico, gente, a maioria, 99,9%, são da área jurídica técnica da graduação de direito, tá? Eu não preciso da OAB desse controller, né? Porque tem OAB do escritório dos técnicos. Então, ele pode ser um bacharel? Pode. Pode ser um estagiário? Pode. Por quê? Eu já vi muitos currículos. Então, assim, cada recrutamento, às vezes, eu recebo 200 currículos e eu analiso um por um. Então, às vezes acontece... eu tenho dica para falar de currículo também, tá, gente? Não esqueçam disso. Ótimo. Porque a gente vê muita coisa, assim, e eu vou falar um pouquinho de contratação, né? Porque tem tanta gente procurando emprego, tem tanta empresa procurando profissional. Essa conta não fecha, não sei por quê, gente. Tem que fechar, vamos fazer fechar. Então, assim, por exemplo, eu conheço várias pessoas, vários currículos que têm mestrado, doutorado, e daí chega na hora lá de fazer uma coisa simples lá, contar um prazo, analisar uma publicação, se cabe agravo, se não cabe, a pessoa erra a prova. Então eu fico, peraí, alguma coisa está errada. Então essa pessoa, ela não tem, às vezes, aptidão para ser controller, né? Ela está preocupada com fazer os pareceres, estudar, né, a parte técnica, peticionar, às vezes. E eu já vi casos de pessoas que estão no, sei lá, 3º ou 4º período e que trabalharam já em escritório de volume, então tem aquela pegada da controladoria. Trabalhou em cartório, então sabe tudo de processo civil. Trabalhou no balcão do cartório lá 2 anos, 3 anos. Então ele sabe tudo, sabe mais que o juiz, às vezes, né? Então essa pessoa pode ser controller. Claro que pode ser controller. Mas está no 3º ano. Vai ser um baita de um controller. Sabe tudo do dia a dia, né? De um cartório, por exemplo. Então, um rito processual, sim, né? o rito, Já sabe as exato, fases do processo. Sim, conhece regulamento interno de tribunal, sabe tudo, todos os provimentos. Vai ser um baita controller, ainda vai lá, às vezes, conseguir alguma coisa mais fácil, né? Então, depende, sabe? E o controller, né? Eu sempre falo, quem são os controllers, né? Onde vivem, do que se alimentam, né? Eles são pessoas diferenciadas, né?
Eu hoje até eu fico muito orgulhosa do pessoal estar no congresso, porque o controller não vai em congresso, normalmente. Então, eu acho que é porque tinha o painel de controladoria. Porque ele é uma pessoa diferenciada. Porque, imagina, alguém que tem que entender de direito, que tem que gostar de tecnologia, entender de gestão, ter um pouco de perfil, muitas vezes, um perfil de gestor, né, de liderança também. É uma pessoa com muitas características extremamente específicas. Mas eu falo que o controller, ele nasce controller. Tá? Ele é controller desde a barriga da mãe dele. Desculpa. Então, por exemplo, sabe quando você vai viajar e daí você vai uma turma lá, 10 pessoas. Sabe aquela pessoa que quando você chega assim, Giovana, então olha só, pessoal, chega lá na viagem, no hotel. Hoje a gente vai para tal lugar, vai fazer tal passeio, tal passeio, tal passeio. Eu já trouxe aqui protetor solar para vocês, trouxe repelente, trouxe toalhas extras. Comprei lá uns vouchers dos passeios mais baratos. Consegui comprar a pulseirinha lá, a pés, para a gente não pegar fila lá no parque. E comprei também uns almoços, lá na época tinha, por exemplo, peixe urbano. Comprei uns vouchers dos almoços, do nosso almoço, com promoção. Essa pessoa é controller. Que ela já viu tudo que pode acontecer lá na frente, ela fez, ela organizou. Então, por exemplo, vamos falar aqui de signo. O controller é o virginiano, né? Eu sou virginiana, faço aniversário de segunda-feira. E os sócios são o sagitariano, o geminiano, tá lá viajandão, né? Para que organizar? Para que organizar essa viagem? Chega lá, a gente vê, Gente, né? chega lá, a gente vê. Gente, a viagem é amanhã, dá tempo. E o virginiano fez isso 1 ano e meio antes, né? O sagitariano acha que não, que vai passar no aeroporto, vai emitir uma passagem barata, vai chegar lá, vai ter passeio, vai ter Tudo vai dar certo. tudo vai dar certo. E o virginiano, o controle, ele fala, não, gente, tem que ser 1 ano antes. Essa viagem tem que ser planejada 1 ano antes, é o mínimo. Então, essa pessoa é controller. Para ela faz sentido, sabe? Porque senão eu faço uma contratação com uma pessoa que não tem essas características, vai ser sofrido para ela. Ela não vai entender que tem que alimentar o software, que tem que fazer protocolo com segurança. Ela não vai entender. Peraí, se o prazo são 15 dias, por que eu tenho que fazer no 13º? Porque o sócio pode ficar doente, pode morrer, pode acabar a luz, pode acabar a internet. Não, não acontece O isso. sistema do tribunal pode estar fora do ar. Né? E não precisa dessa ansiedade. Essa ansiedade do último dia vai fazer mal para todo mundo aqui. E ele, não. Então, essa pessoa não adianta forçar. Muitas vezes em entrevista ele vai, né? Tem várias histórias de entrevista. Entrevista, às vezes eu falo ali, você gosta de trabalhar? Às vezes a pessoa precisa de um emprego. Ela vê vaga lá, controle advogado, ela se cadastra. Daí na entrevista eu pergunto, né? Eu faço ali um rapport, vou conversando, pergunto da vida, a pessoa vai se soltando. Daí eu chego, você gosta de controladoria, dessa área, assim? E daí o corpo fala. Daí ela fala assim, adoro essa parte, assim, burocrática, assim, mais maçante, assim. Nossa, eu adoro, adoro. Daí a pessoa se contorce inteira, faz 6 tipos de careta e fala maçante, burocrática. Essa parte, assim, mais burocrática, mais chata, assim. Gosto. Muito, muito. Acho importante. Daí ela vê que ela tá caindo, assim, né? Acho muito importante. Ela não sabe nem pra quê que ela acha importante. E daí fala assim, não, essa pessoa não vai, não é. E o controle não, você pergunta, você gosta de controladoria? Lógico, com o escritório não existe sem controladoria, aquele olho brilha, assim. A pessoa abre, assim, estufa o peito, assim. Sabe trabalhar sob pressão? Sei, gosto. Né, gosto. E é isso, então a pessoa, ela nasce controller. Eu entendo que ela nasce controller. Por isso a importância de se ter uma gestora, né? Para ajudar a encontrar. Porque o advogado também não é obrigado a saber entender tudo de RH, por exemplo. Ele não é obrigado a saber fazer entrevistas, contratações, demissões, né? Inclusive, a intenção é que ele não tenha que fazer esse tipo de trabalho, né? E tão somente focar na área dele, que é o trabalho técnico, a captação de clientes. Nossa, até porque se tudo estiver muito bem organizado, ele vai conseguir fazer isso muito melhor, né? Ter resultados muito melhores. E na consultoria, vocês acompanham esses resultados? Assim, já aconteceu de você pegar um escritório, assim, sei lá, no negativo e dentro de 4, 6 meses ele tá assim? Já aconteceu isso? É o que acontece, é o objetivo. Sério? Eu falo que minha consultoria é consultoria de resultado. Se não for assim, não, eu só termino o contrato quando tiver assim. Ai, que Às vezes a gente legal. fecha, sei lá, 6 meses
E eu falo, não, enquanto eu não fizer, não tirar relatório, não sei o que, eu não saio daqui. Ah, mas já acabou, você já recebeu. Não interessa. Eu vou fazer até terminar. Até ver o Até ver o resultado e ver resultado. que melhorou, né, para Até todo ver o mundo. resultado. Então tem que ser consultoria de resultado. E sempre você vai pessoalmente nos escritórios ou essa consultoria pode ser online, pode ser completamente online? Você prefere pessoalmente? É o contratante que escolhe? Como é que funciona isso? É o contratante que escolhe. Antes da pandemia, eu fazia normalmente uma visita mensal para o escritório ou até trimestral. E todo o acompanhamento, o restante, as outras reuniões, que eu gosto de fazer reunião semanal, elas eram pelo Zoom. Não, minto, era pelo Skype. Então, elas eram reuniões de Aham. acompanhamento, né? Com a equipe, entrevista, acompanhar plano de ação. E agora, não. Agora, por exemplo, hoje, eu tenho um cliente aqui em Goiânia, que a gente está fazendo contratação, e eu já falei, não, eu vou aí, não sei o quê, vamos conversar. Ele, não, acho que não precisa, não sei o quê, porque ele se adaptou tanto ao online, né? Então, assim, hoje 99% dos clientes é online. Eles se adaptaram muito. Lógico, eu faço as minhas coisas, né? Eu tento fazer que seja algo assim fácil, rápido. Tenho as minhas técnicas, as ferramentas que eu uso, né? Eu faço relatório, gravo relatório, né? Faço treinamento para a equipe, gravo, né? Então tem cliente que quer que grave as reuniões, a gente grava, a gente acompanha, né? Recebeu, não recebeu, vamos fazer. Tem cliente que tem que falar todos os dias. Então depende do cliente, mas existem clientes que são muito executores, né? E clientes que só planejam, né? Eles fazem reunião, eles não deixam você falar. E você não termina a reunião, você não conseguiu falar nada. Você, tipo, digamos assim, você pagou uma consultoria para você só falar. E chega lá no final, ele arranja um jeito de não fazer o plano de ação. E daí você tem que ter, né, esse feeling, acho que seria feeling, não gosto dessa palavra, mas é o feeling de trocar, né? Vamos fazer com outros sócios, vamos trazer mais pessoas, né? E daí você vai fazendo um novo cálculo da rota até sair do papel e funcionar. Uhum. Tem que funcionar, né? Vitor, você me interrompa aí se quiser fazer alguma Não, tipo, pergunta, porque como é um assunto que eu gosto muito, Vocês me interrompam também, senão a gente não, vai ficar como é até um de noite assunto que eu aqui. gosto, aí parece que vai, né, na prática, assim, a gente vai pensando na prática, vai surgindo um monte de questionamento. Porque eu lembro que quando eu fiz treinamento, gente, com a Tatiana, como eu mencionei, e ela mora em Curitiba e eu aqui em Goiânia, né? E eu lembro que ela veio para Goiânia, ela ficou uma semana comigo, todos os dias, eu aqui na minha mesa, meu computador e ela do lado. Giovana, vamos organizar a sua rotina do dia. Você chega, você vai fazer o quê? O meu treinamento foi desse Pega na mão naipe. mesmo. Tipo, você chegou, qual que é a primeira coisa que você vai fazer do seu dia? Ah, beber café. Ok, você vai demorar quanto tempo para beber esse café? Então vai, toma o café, volta. Não, primeiro publicações. Não, agora a gente vai ver. Não, 4 horas, está na hora de fazer o protocolo. Então, esse tipo de consultoria, para quem não tem esse controle no escritório, gente, isso é muito bom. É treinamento mesmo, assim. Depois que ela vai embora, você passa a fazer aquilo de uma forma automática. Mas ninguém nasce sabendo fazer, né? Ninguém nasce com essa rotina, com esse curso. Ela tem o curso de controladoria jurídica, como ela falou. Então, é uma coisa que compensa para quê? Para aprender a fazer. Você não vai precisar pagar ela o resto da vida para, né, a consultoria, treinamento e tudo. É para aprender a fazer. Tem alguma Exatamente. pergunta, E- doutor Vitor? esse é um ponto muito importante, né? Porque eu gosto que o meu índice de recontratação seja muito baixo. Acaba que eu sou recontratada porque o escritório muda, tem outras filiais, tem que trocar o controller, mas eu acho importante, eu não quero que a pessoa fique viciada em mim. Eu quero que ela faça sozinha. Eu estou ali para ensinar ela a fazer sozinha. E eu faço isso, eu sento do lado, às vezes eu pego o mouse da pessoa, né, empurro a pessoa e faço assim, mas eu fico do lado com a pessoa A até de pessoa, dá para você noite, chegar um né? pouquinho mais para lá? Né, eu Não, fico de manhã, né? A gente chegava às 9, ficava até de noite e junto com a pessoa para ela fazer, e daí tirando dúvida. Eu sou essa pessoa, porque a controladoria, ela não é como um planejamento estratégico com o sócio, que você vai, conversa, põe ali no papel, não, ela é prática. Então, a gente precisa fazer isso. Ajudo a organizar arquivo, rasgo as coisas ali, digitalizou, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. Então, tem que estar junto. Muitas vezes tem que estar junto. E, às vezes, gente, uma coisa importante do controle
às vezes, isso já aconteceu muitas vezes, as pessoas não confiam, os sócios, os advogados não confiam em ninguém para isso. E daí, às vezes, tem uma pessoa lá, sei lá, que ela é a secretária, mas ela fez direito, mas ela tá ali como secretária. E eles confiam muito naquela pessoa. Muito, 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 muito. E daí eu tenho que transformar aquela secretária numa controller. Porque se eu trouxer alguém de fora, não vai funcionar. Eles vão continuar se rifar, reportando àquela pessoa. Exatamente. Então isso acontece muito. Já aconteceu com o escritório aqui de Goiânia também. Eu cheguei e já tinha um controller. E daí eu fui fazer, gente, com o controller. Ele é uma graça, assim. E ele era um recém-formado. E eu fui fazer, a gente foi abrir 5 publicações para a gente tratar as publicações. Gente, ele não sabia o que era um recurso inominado. E daí eu não reporto assim, para os sócios essas coisas assim já de cara, né? Eu falo que não precisa estudar, mas eu faço, pessoal, você vai estudar essas páginas do CPC, você vai anotar os prazos. Ó, o recurso inominado é isso, isso, isso. E daí eu agendo junto com a pessoa, sabe? Eu tô ensinando tudo aqui, né, gente? E daí eu agendo junto com as pessoas as publicações. Ó, o que é uma publicação? O que você vai adiantar desse daqui? Agora se é uma sentença, o que você vai fazer? Então, e hoje ele é um baita do controller. Um baita. Eles já tentaram roubar ele do escritório. Ele é um baita controller. Porque ele é a pessoa de confiança dos sócios. Porque ele é uma pessoa muito resiliente. Aquela pessoa assim que se você falar, ó, vai tal lugar lá de noite carregar pedra, ele vai. Ele tem uma fidelidade, assim. Então, era aquela pessoa. Depois que você faz, sei lá, quase uma década de consultoria, tem brigas que você não compra mais. Por exemplo, você chega no escritório, a pessoa tem um software e adora aquele software. Já cheguei no escritório no interior do Paraná e cheguei lá e falei, que software que é esse? Ele começou, esse software é de um amigo meu, ele fez pro meu escritório. Esse meu amigo é meu compadre, não sei o quê, ficou falando do software meia Você hora. viu que era luta O perdida. software era horrível. Não, e eu tenho aqui abertura com essa pessoa, o que eu quiser, ele faz. Eu falei assim, uma luta perdida. Vou ficar 6 meses brigando, eu vou perder, ele vai rescindir o contrato, não vou conseguir fazer nada, e ele ainda vai falar mal de mim. Então, assim, é esse software que você vai ter que trabalhar, quem vai se adaptar é você, Tatiana, porque esse software faz ele feliz. Ele é feliz com esse software. Então, daí você vai conversar com a pessoa da tecnologia, vai tentar pôr uma outra coisa, senão não vai pôr. Uma aba, né? Então assim, não vai lutar. Antigamente eu lutava, ficava triste, super triste, falava, meu Deus, não vai funcionar, esse software é horrível, ou esse controller não é controller. Se a pessoa tem o perfil e a pessoa de confiança, a gente treina, eu tô lá para isso. Tô lá para isso. Então, e outra coisa que eu queria falar para vocês dois, que legal esse projeto, né? Porque vocês, advogados, vocês que têm o escritório de vocês, estão aqui, né? Param para ensinar outras pessoas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Parabéns. Doutor Vitor. Parabéns, doutor Vitor. Parabéns. Eu tô aprendendo muito aqui hoje, eu já aprendi foi muita coisa. Tá gravado, eu vou anotar depois. Olha que maravilha. E eu acho interessante é que o advogado ele não tem, acho que é cultural isso aí. Esse sentimento de gestão. Acho que na cabeça do advogado, você tem que saber o processo, tem que protocolar, saber o que vai decisão, recurso e tchau. E receber o honorário. Ele entende que o escritório é uma empresa. Essa é a questão. Eu acho que... Porque a gente foi treinado e, não pode, como é que é, mercantilizar, não é uma empresa, artesanal, função mal, social do ruim, advogado. Não. E aí a gente vê tanta gente reclamando, não tem cliente, o cliente está pagando pouco, o escritório não está rendendo. Mas talvez não é esse o problema. Talvez o problema é justamente a falta de gestão. Ele não está tendo tempo de ter novos clientes, ele não está conseguindo gerenciar o tempo dele para poder administrar o financeiro. Às vezes ele não tem um controle do que ele está recebendo, do que ele está pagando. Então talvez esse seja o grande problema, né? Eu acho que ainda hoje não existe essa cultura de gestão do advogado. Principalmente quem está começando. Eu sou pequeno ainda, eu tenho só um cliente, 2 processos, não tem por que eu fazer todo esse procedimento simples que a gente viu aqui agora, né? Que até prepara a pessoa para crescer de uma forma bem mais simples e mais rápida até mesmo, né? Com certeza, com certeza. Então, Até porque, pelo menos aqui em Goiás, durante muito tempo, era visto como um serviço, assim, de segunda, digamos assim. Menor. Já mudou bastante, mas até hoje eu vejo, assim,
pelas experiências, por algumas colegas que são também controllers, eu vejo que não é tão valorizado. Assim, muitas vezes a remuneração deveria ser muito maior. Se você parar para pensar que uma controller é responsável por uma publicação e pelo cumprimento daquele prazo, e muitas vezes recebe tão pouco, né? Assim, perto do que muitas vezes, assim, você vê que um assistente jurídico ganha mais do que a controller. E eu fico muito revoltada com isso. Está errado. Não pode. Né? Está errado. E eu torço para que cada vez mais isso mude. Hoje, o que você falou do Congresso, eu achei muito legal, porque nem tinha antes esse número de controllers. Não existia, era pouco. Você lembra? Você tentava selecionar currículo para isso, você não achava. Era um cargo que... para a maioria dos donos de escritório era besteira. Não tem dinheiro para gastar com isso, não. Os meninos estão fazendo aqui, tá ótimo. Entendeu? Tanto que no nosso caso, a empresa de recrutamento teve que ir no escritório para eu explicar para eles o que é controle. Né? Porque deu o dia que eu cheguei a empresa lá, de RH, né? É uma empresa que fazia o recrutamento, uma empresa muito boa, inclusive, que contratou você. E daí eles tiveram que ir para o escritório para eu explicar o que é, porque são características muito específicas, né? Então, eles não sabiam. Não é um cargo muito conhecido, igual, por exemplo, quando você fala, ele é gerente comercial, todo mundo sabe o que é um gerente comercial. Ele é diretor de marketing, todo mundo sabe. Agora, não, é controller jurídico. Gente, uma das frases que eu mais ouvia era, mas o que controller faz? Mas assim, você faz o quê no escritório? Não, eu cuido das publicações, das audiências, dos prazos, mas só isso, você não faz peça, não. Não faço peça. Só isso. Mas é só isso, você não faz. É a mesma coisa que você está falando assim, o trabalho mesmo você não faz. Mas aí também se a gente for sofrer com isso, né? É a ignorância daquela pessoa. A ignorância no sentido estrito, assim, de não ter a informação, de ignorar o conceito das coisas, né? É igual, gente, isso a gente tá no dia a dia, né? Você é só mãe, você é só dona de casa, você é só tal coisa. É uma cultura menosprezar, né? Então, assim, as pessoas chegam para mim e perguntam, tipo, o vizinho, perguntar o que você faz? Putz, daí você vai explicar, né? Eu sou advogada, mas... Eu sou advogada, eu podia falar às vezes, né? Eu sou advogada, eu sou professora. Tem uma amiga minha, ela tem mestrado na USP em História, é especialista em Egito, assim, mundial. E daí ela fala que hoje ela tá casada com o filho, mas quando ela tava solteira, chegava numa balada e via um cara, tipo, que não era interessante, assim, feio, assim. Daí perguntava, o que você faz? Ela falava, professora. E daí a pessoa falava, professora, né? Ai, não, tá. Coitado, deve ser. E daí quando chegava um cara super interessante, gato, daí ela falava, o que você faz? Ela, sou historiadora, tem mestrado na USP, especialista sumidade em Egito e tudo assim. Então, é mais ou menos isso. Às vezes não vale a pena a gente falar. As pessoas falam, o que você faz? Eu falo, eu sou consultora de escritórios de advocacia. Falo até pausado, consultora de escritórios de advocacia. Eu cuido da gestão da produção jurídica. É tipo assim, sabe a Super Nani? Eu sou Super Nani do escritório. Maricondo, do escritório de advocacia. Eles, tá, entendi. É isso aí. Aí muitas vezes vem aquela pergunta depois, mas isso dá dinheiro? Isso. Já ouvi. Eles perguntam. Nossa, várias vezes a pessoa fala assim, dá mais dinheiro que advogar. Mas isso dá dinheiro? Você consegue, assim, ganhar um tanto razoável? Já ouvi muito isso. Né? Daí você fala assim, não, mais ou menos. Sempre mais ou menos. Não vai ganhar igual advogado, né? Pronto, melhor coisa, né? Melhor coisa. Tá isso. Ótimo. Você é da Receita Federal? Tem pergunta. Né? Vai que é da Receita Federal. Tô te devendo alguma coisa? Né? Daí você fala, não, mais ou menos, né? Vocação, eu faço por vocação. Mas a gente ouviu isso lá no Congresso, é uma coisa interessante de se pensar, né? Gente, o doutor Rafael, né, que é o presidente da OAB, ele falou, gente, não acreditem em tudo que vocês estão vendo no Instagram. Ninguém é tão bonito e tão rico. A vida é difícil. Não só do advogado, todo mundo tem suas lutas diárias. Então, assim, o seu colega não está rico daquele jeito que ele está postando, não acredite nisso, é difícil, como você falou, não tem a pílula do milagre. Nossa, de repente eu tô aqui andando de, sei lá, de Hilux, porque eu venci na vida. Não tem isso, né, gente? A gente imagina, né, quando a gente é criança, nossa, quando eu crescer eu vou ser advogada, nossa, meu pai e minha mãe vão se orgulhar, que eu vou ser rica. E não é assim. É bem isso, né? Quando a gente é criança, a gente pensa, com 25 anos eu vou estar riquíssima, andando de Jaguar.
casada, com 3 filhos lindos, todos arrumadinhos, E pra mim, quando penteados. eu era criança, o chique era morar em casa de 2 andares. Eu pensava, nossa, eu vou morar em casa que tem escada. Aquelas crianças com sapatinho de verniz, meinha de rendinha, tudo arrumadinho. Exatamente, A gente pensa gente, que é e é assim. difícil, é muito difícil. Hoje a gente vê você falando assim de controladoria de gestão. Gente, tem quantos anos que você trabalha com isso? 9 anos. 9 anos, gente. É uma estrada e tanto, né? E tanto que você teve que viver e viajar. Hoje mesmo você está aqui em Goiânia, sua filha está lá em Curitiba. Não foi uma coisa da noite para o dia que você aprendeu assim, né? Tanto é que foi uma Verdade. coisa que você foi se apaixonando com o tempo, né? Sim. E por essas transformações. As pessoas sempre falam: nossa, mas você acorda às 5 horas da manhã, pega o avião, deixa tua filha, e depois às vezes volta no mesmo dia, né? Aquela coisa assim, chega 1 hora da manhã, às vezes, né? E você pensa, poxa, mas aquele escritório ia quebrar, e hoje eles estão bem, eles estão felizes, né? Às vezes você vê uma sócia, assim, e você fala, putz, ela venceu, ela conseguiu fechar aquele contrato, conseguiu, sabe, a marca dela tá forte, acabou o estresse. Eu tenho isso várias, você podia fazer, catalogar. A pessoa tomava antidepressivo, fluoxetina, todas aquelas coisas, e ela parou de tomar. Parou de tomar, porque ela ficava o tempo todo com aquela taquicardia, Aham. aquele botão do pânico, né? Ali apertado, e daí, não, hoje não. E assim, eu escuto isso todos os meus clientes, né, quando termina. Nossa, Tatiana, não dá para acreditar. Não é o Que mesmo deu escritório. certo, né? Não dá, eu não acreditava em você, eu achava que você era louca. Quando você falava, eu achava que você era louca. E hoje eu vejo. Então, assim, vale a pena, tudo vale a pena quando eu escuto isso. Porque é uma história, gente. Quantas pessoas tiveram aqui para o doutor Vitor estar aqui? Pô, quantos antepassados deles, às vezes, né, pensaram nisso, sonharam nisso, né? Às vezes o pai, o bisavô, outros, pô, o cara é advogado, tem um escritório dele, né? A placa com o nome de vocês está lá na porta. Então, quantas pessoas lutaram para vocês estarem aqui? E daí você vai perder tudo porque você é desorganizado, porque você não quer fazer reunião, porque É. você não quer alimentar o software, alimentar o papel. Meu, você não tem vergonha. Sabe? É simples, gente. Vamos começar. Então a gente é isso, entendeu? Então é isso. Quando a pessoa vira essa chave e fala, é isso. E daí você fala, poxa, é simples, eu posso fazer, tá tudo na minha mão. Eu posso fazer. É simples, eu só tenho que entender, sabe? Eu não gosto de falar assim, mindset, mas é isso. Mudar o seu modo de pensar, mudar isso. Isso só depende de você, só vai depender de você. Ninguém mais vai acordar você cedo, ô, Vitor, vamos lá, vamos lá. Sabe, o software você vai alimentar, você vai fazer a tua agenda, vai cumprir a tua agenda todinha, sabe? Você vai começar, você vai fazer o protocolo D-2, sabe? Não vai lá. Não, não vai. Máximo a Giovana vai fazer isso, a Manu vai fazer isso. Mas normalmente as pessoas não fazem. É você com você mesmo. É você com você mesmo. Você vai prospectar. Poxa, se eu prospectar esse mês 30 empresas, o meu índice de fechamento de eu visitar uma empresa não vai ser maior? E quem que vai fazer aquele network? Onde é que estão, quem são essas empresas? Aonde estão essas empresas? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser de alguma associação? O que que eu tenho que escrever? Gente, é o plantio que você tem que fazer. Não tem milagre. Não vai bater alguém lá na tua porta assim. Não vai, gente, não vai. Você tem que fazer. É você e você mesmo. E a gente vê também, fugindo um pouquinho do assunto, né? Ninguém pega nada pronto. E até os que pegam, assim, aqueles que são filhos de advogados renomados, que já são conhecidos em todo o estado, muitas vezes a gente vê que não passa nem de pai para filho. Por mais que o filho pegue um escritório pronto, uma carteira de clientes, se ele não tiver aquele consegue quebrar. talento, ele não vai manter aquilo por muito tempo. Né? É questão de pouco tempo para aquilo acabar, para os clientes verem, não está tão legal igual era o pai, né? Não tá. Por quê? Porque a pessoa não se preocupou com aquilo, a pessoa não se especializou, não se dedicou, não plantou, como você está dizendo, e depois não vai ter o que colher. É simples assim, né? Infelizmente não, felizmente, porque a gente tem a certeza de que se a gente plantar, a gente vai colher, no tempo certo a gente vai colher, fazendo tudo certo, da maneira correta. Você já viu, por algum acaso, assim, algum escritório que fez esse caminho e não deu certo? Não. Então, Uns são mais rápidos e outros são mais devagar.
Mas sempre... Sempre consegue. Sempre consegue. E tem escritório, a gente, com o tempo da consultoria, você entende isso. É muito sofrido, né? Porque eu sou executora, virginiana. Então, assim, se você perde um prazo, dói em mim. Se você não consegue uma coisa, dói em mim. Antigamente, chegava no hotel, eu chorava. Devo confessar, eu chorava. Eu chorava, ficava muito triste de decepção. Só que assim, porque ele não vai fazer. Não, Tatiana, eu não vou fazer isso. Vou fazer só isso aqui. Mas às vezes esse pouquinho, esse 10% que ele faz é muito importante. Vai mudar muito. E tá bom. Tudo bem, você vai fazer 10%. Tudo bem. Vou tirar o pé do acelerador. Eu vou estar com você do teu lado nesses 10%. Dele depois eu vou fazer mais 5%. Depois eu vou fazer mais um pouquinho. Eu não consigo. Minha velocidade de internalizar, de digerir, é muita coisa. Dói demais, dói demais. Você arranca a pessoa de uma zona de conforto, você rasga ela por dentro. E ela tem que entender que ela tem que ser assim. Se ela quer aquele objetivo, tem que ser assim. Então, hoje eu entendo que tem cliente que faz 10%. E tudo bem. E dá certo mesmo dá assim. certo, dá certo, dá certo. Porque daí ele faz 10%. Tipo, subir uma montanha, né? Eu consigo, achei um lugarzinho lá, pus o pé, tô firme, confiro o equipamento. Descansa um pouquinho, descansa a minha musculatura. Agora vou dar mais um gancho aqui pra cima. Então, ele tá pronto, ele sabe que ele já conseguiu passar do chão. Então, ali, ele vai conseguir, mas ele tem o tempo dele. E eu, como consultora, eu tenho que respeitar. O escritório é dele. Então, Eu acho que essa é a parte mais difícil. Você antes tem que, doía né? muito. Eu falava, não, mas ele não pode, ele tem que fazer o que eu quero, ele tem que fazer o que eu quero, ele tem que fazer o que eu quero. Que é o certo. É o certo. E daí hoje eu já penso, eu falo, olha, o ideal é a gente fazer isso, tá aqui, tá documentado, tá registrado, mas tudo bem. Eu vou estar com você nesse 10% e vai ser os 10% mais lindo do mundo, vai ser maravilhoso. E quando a gente entregar os 10%, a gente vai ver se a gente vai para um próximo passo ou se está tudo bem. Tudo bem. Eu vou estar sempre aqui disponível para te ajudar. Então, essa sinceridade, assim, e você entender. É um legal design, é você escutar o teu cliente. Escutar. Então, assim, eu acho que eu sou consultora até hoje porque eu treinei a minha escuta. Eu escuto o meu cliente. Eu escuto. Né? Então, ele fala, Tatiana, não concordo. Tem coisas que não tem muito como negociar. Mas eu falo, então vamos fazer o seguinte. Eu dou um passo para trás e você também. Então, vamos negociar. Você faz isso e eu faço aquele outro. Tudo bem você não fazer X coisa, mas Y eu preciso, tá? Então, vamos fazer isso. Você faz X, eu faço Y. Eu não concordo com isso e você não concorda com isso. Cada um vai fazer uma coisa. Igual uma relação. E tudo bem. E daí, no final, ele fala, agora eu entendi. Eu tenho um cliente um cliente ativo, que eu adoro de paixão. Que eles queriam contratar, e eu atendo marketing neles. Eu faço marketing deles. Eu falei, olha, não, eu quero que você faça o marketing. E ele queria contratar uma pessoa para fazer o marketing, para ficar lá dentro. Um estudante de jornalismo, um estudante de alguma coisa. Eu falei, não existe isso. Porque às vezes você tem que gravar um podcast e você não vai comprar todos os equipamentos, você vai alugar. Às vezes tem que gravar um vídeo, você tem que ser alguém especialista em vídeo. Você tem que ter alguém especialista em LinkedIn, especialista em... E você não vai conseguir fazer tudo. Você tem que ter alguém que faça a tua arte. Então, você vai contratar uma pessoa que vai ficar ali, você vai pagar o salário dela, vai ficar ali 8 horas mexendo no Instagram. Ela não consegue ser especialista em tudo, porque cada um, se você contratar um especialista de cada área, você vai pagar R$10.000 para cada pessoa. Então, você não precisa disso. Vamos fazer um teste. 1 mês, eu vou te indicar aqui uma pessoa, uma fornecedora que me ajuda em alguns clientes. E 1 mês, tá? 1 mês você vai entender o trabalho dessa pessoa. E daí 1 mês, ele falou, agora eu entendi. Nossa, o nome dela é Bruna. Eu disse, agora eu entendi. A Bruna e a equipe dela faz tudo. Agora eu entendi. Eu não estava te entendendo. Que é muita coisa, né, para fazer. Eu falei, é muita coisa. Já te entrega tudo pronto, tudo certinho. Entende a tua visão, tem relatórios mensais, reuniões mensais. Se deixasse uma pessoa ali, o que uma pessoa, né, um estudante, às vezes não tem essa vivência, não entende de algoritmo de Instagram, algoritmo de Face, algoritmo, né, entende às vezes de livro, né, arte visual, de tudo, não consegue fazer tudo. Um estudante, você vai jogar dinheiro fora. Sim. Eu sei que o nosso tempo está acabando. Queria fazer só mais uma pergunta sobre, já que você falou de marketing.
Hoje a gente tem a grande ferramenta de venda, que é o Instagram, né? Querendo ou não, o advogado hoje ele tem que ser um pouco vendedor, ele tem que ser empresário, ele tem que fazer propaganda, né? Dentro da ética que a gente sabe que existe, mas para que as pessoas saibam que ele é um advogado, uma advogada, a área de atuação. A gente tem isso muito no Instagram hoje. Você acha essencial, assim, quem tem escritório hoje, que quer prospectar cliente, não tem Instagram ainda, você acha que é essencial? Tem que ter? Essencial. Essencial. Tem que ter, porque assim, é uma ferramenta gratuita, né? Só que assim, gente, a gente tem que entender uma coisa. Até eu, assim, que muitas vezes utilizo o Instagram não é seu, né? Então pode acontecer, você não pode ser dependente daquilo, tá? Então o marketing, ele é muito mais profundo. O Instagram, ele é uma ferramenta. Tem que ter Instagram, tá? Tem que saber como usar também, né? Para você conseguir captar de uma forma correta, mas aquilo não é seu. Então, é importante você ter no teu software, no teu CRM, uma base de dados do seu cliente, entender quem é o teu cliente, tá? Conhecer o teu cliente, traçar o teu planejamento de marketing, teu plano de marketing, como que vai funcionar isso, e ter vários canais. Uma das coisas mais simples que eu entendo é você fazer o marketing educacional, que a OAB não tem como te repreender em relação a isso, e você vai escrever, né? Por exemplo, eu faço marketing educacional, eu explico o que é o software, qual que é a melhor ferramenta, o que é um relatório interno, o que é um relatório externo, o que é controladoria, quais as vantagens, eu vou explicando, e quem entende, poxa, eu quero isso. Daí a pessoa vai e pede uma proposta e me contrata. O advogado, ele faz isso. Então, se ele tiver uma banca e ele criar um cronograma de artigos para colocar na página do escritório, no LinkedIn, diminuir aquele artigo, colocar no Instagram. Então, isso eu acho que é o mais importante. Porque se você tiver essa cultura de fazer o teu marketing estratégico, Não interessa o não interessa canal. o canal. Se mudar para Facebook, se voltar para o Orkut, você vai conseguir fazer. Se for LinkedIn, se você estiver aqui na rádio, podcast, tá pronto. Você pega aquilo ali e coloca aqui. Só isso. Agora, o que você ia falar sobre currículo? Dicas que você quer dar? Dicas. Dicas do que não fazer? Eu acho que as duas coisas, né? Isso é bem importante. Gente, recrutamento é um negócio. Eu tenho esse produto e eu cobro X. Eu tinha que cobrar 50 vezes mais, porque é um trabalho de preso. É muito puxado, é muito puxado. Eu tiro o chapéu para as empresas de recrutamento. E eu iniciei no recrutamento porque as características do controle são muito específicas. Então, comecei e você descobre muita coisa, né? Você aprende muita coisa de personalidade, como conduzir esse recrutamento. Dicas, eu vejo muito isso. As pessoas não sabem fazer currículo, tá? Quando eu vejo um currículo, eu, recrutadora, eu quero saber o que a pessoa faz, o que ela sabe fazer. Por exemplo, eu quero contratar um controller, tá? Vamos pensar no currículo ideal. Um controller, ele deve estar lá os dados, de onde foi formado, quando foi formado, se fez alguma especialização e os escritórios que trabalhou. Então, eu trabalhei no escritório do João das Couves. No João das Couves, eu trabalhei na controladoria, então eu fui assistente de controladoria, controller, e eu fazia o quê? Daí você insere, gente, os verbos do que você fazia. Eu fazia tratamento, tratava publicações, fazia relatório para cliente, estava na reunião com protocolo, eu fazia guia, eu definia a estratégia disso, eu treinava a equipe, supervisionava, escreve o que você fazia. Ou, daí, antes disso, eu trabalhava num escritório. Nesse escritório, eu fazia petições simples, fazia audiência, porque daí você vai descobrindo várias coisas. Fazia audiência de instrução, atendia cliente, fazia pareceres. O que você fazia? Eu também fiz diferente. Eu fiz uma migração de software. Eu fiz um treinamento. Eu treinava as pessoas quando eu entrava no escritório, cuidava da integração. Era eu que fazia isso. Eu auxiliava o doutor no contas a pagar. Eu utilizava o software CRM lá de Alimentava, finanças, né? alimentava. Eu
cuidava do arquivo físico, cuidava do arquivo digital, eu cuidava dos tokens do escritório, preparava as viagens, né, às vezes no interior, preparava a viagem dos sócios para fazer os julgamentos, né, na capital, cuidava de todas as sustentações, pedia preferência, fazia isso. Coloca o que você sabe fazer, pelo amor de Deus. Porque senão coloca lá, de 2000 e tantos, advogada. Tá, mas fazendo o quê? De 2000 e tanto, escritório tal, advogada. Gente, coloca, por favor, fala para a câmera. Coloca os verbos, as atividades do que você fazia no seu currículo. O recrutador, ele não tem como adivinhar as suas aptidões, ele não tem como adivinhar o que você precisa saber. Eu preciso saber o que você sabe fazer. Se você sabe tratar publicação, sabe fazer protocolo, sabe fazer relatório, sabe alimentar sistema, quais sistemas você já trabalhou? Quais sistemas de tribunal você sabe trabalhar? Eu já trabalhei no EPROC, no Projude, no ESAGE, escritório digital, alimentava sistema de empresa, o escritório tinha um software tal, e a empresa tinha o banner. Então, eu fazia alimentação disso também, ou recebia os contratos, extraía do banner e trazia para o nosso software. Então, coloca isso, gente, o currículo é para isso. Eu preciso saber. E se eu olhar isso aqui, isso aqui sabe fazer. Então, isso aqui colocou um software, um sistema de tribunal. Já tá bom para mim, já vai para a próxima fase. Então, porque senão a pessoa pode até ser boa, mas se ela não colocar no currículo... Fica parecendo que não sabe nada. Eu não tenho bola de cristal. É a tua primeira... o currículo chegou na minha mão. É a tua única oportunidade. Chegou na mão do recrutador. É a tua única oportunidade. Se você não colocar o que você faz, você não vai passar para a próxima fase. Ele não vai achar, bonito esse nome, adorei. Nossa, Giovana, ai, que lindo. Ai, que lindo, vai para a próxima fase. Não existe isso, gente. Então, coloca os verbos, coloca o que você fazia. Ai, mas não fica poluído. Gente, é para isso. É para isso. Não precisa colocar o que fez lá no segundo grau, no que escola que fez. Né? As pessoas falam, é muito legal colocar o que fazia, né, como é que a gente chama? As coisas que elas faziam para a comunidade, às vezes, é ótimo. Aula de música, já fiz. Isso, né, eu fazia um projeto tal, social, ok, para o escritório, você tem que moldar o teu currículo, né, para o escritório, né, ok. Pode colocar, vai ficar ótimo, falar uma pessoa legal, mas o controle, ele tem que saber fazer as coisas, ele não precisa nem ser legal, né, vamos combinar. Ele tem que saber fazer aquelas coisas. Ele tem que saber aquelas atividades. Eu preciso que ele saiba fazer aquelas atividades. Porque muitas vezes não tem como ensinar a pessoa a tratar a publicação. Não tem. Você tem que jogar ali. Tem 1000 publicações. Eu não vou ensinar a pessoa, como eu fiz, no caso dela tratar 5. Ela vai ter, tá rodando. Fora que você vai ter que ensinar ela a mexer no PJE, no Projude, no ESAGE, no EPROC, porque cada publicação vai ser de um diferente, né? De um diferente. E o que você falou o que fazer e o que não fazer? Mentir. Mentir. Porque vai cair a tua casa. A casa vai cair se você mentir no seu currículo. Vai cair. Vai cair. Eu faço teste de personalidade. Você é tipo uma detetive. Você faz teste de personalidade? Faço DISC, às vezes, né? Que é importante também. Eu vi que você já sabe um pouco de linguagem corporal, né? Porque a pessoa, você falou aí dos gestos, você já sabe que a pessoa não tá querendo aquilo. Sim, e a pessoa também pensa, faça assim. A pessoa, quando quer, ela fica assim, ela quase come a tela. Ela escuta o que você fala, isso. Cutuca o outro sócio. E o sócio que não quer. Eu sei quando a pessoa tá, mesmo na câmera, quando ela tá mexendo no celular. Então, esse sócio não quer. Ele tá ali forçado. Ele não quer a consultoria. Ele tá ali forçado. Ou seja, vai chegar a hora em que sua máscara vai cair. Então, não minta. Não minta. Sabe por quê? Você sabe muito bem, melhor do que muita gente no estado de Goiás. Não tem como você entrar numa controladoria e mentir. Porque você vai chegar ali, vão ter 50 publicações para você tratar. Você tem que tirar 2 relatórios, tem que fazer protocolo.
Se você não sabe fazer isso, no primeiro dia a gente vai descobrir. Vai, você vai chorar, você vai embora chorando. Vai ser humilhante, vai perder o seu tempo e o tempo, o tempo de todo mundo. E aconteceu isso no interior. Gente, o currículo da pessoa era lindo, 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 lindo. Chegou lá, o dia que eu tava, a pessoa chegou, vamos tratar a publicação. Tratar 6 publicações, ela demorou a manhã inteira. E era publicação assim, tipo, manifeste-se, uma sentença e coisa ridícula, assim, juntar um rol. Apresentar impugnação. Era só ela escrever impugnação, rol, manifestação, embargos e apelação. Ela demoraria, sei lá, 9 minutos para fazer aquilo. Ela demorou a manhã inteira. E daí eu fiquei com raiva. A pessoa, eu falei, não acredito, eu vim lá de Curitiba, peguei um avião, cheguei de madrugada, andei mais 2 horas de carro, cheguei aqui pra pessoa mentir pra mim. Meu Deus do céu. Falei, amanhã ela não tá mais aqui, tá bom? Por favor, por favor, por favor. Então, assim, vai cair a tua máscara. E não precisa disso. Não precisa. Se você não tem a vocação pra controladoria, tudo bem. Tudo bem, você vai pro técnico, você vai peticionar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E se você tem vocação, primeiro compra meu curso no Hotmart, Controladoria Jurídica Premium, você já vai aprender muita coisa. Depois disso, faz um bom currículo, entra no mercado, porque a profissão é linda, né, Giovana? É linda. Eu gosto muito. Gente, eu amo essa parte de software, de organização, sabe, de chegar no final do dia e ter aquela sensação, assim, de tá tudo tranquilo, tudo ok, agora eu vou embora, sabe? Essa sensação, assim, de não ter que Casa dormir, limpa, casa limpa. de não ter que dormir preocupado, o que tem semana que vem, porque você já sabe o que tem semana que vem. Ai, gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Dá para organizar muito, dá para ter uma vida tranquila, dá para tirar uma sexta-feira e falar, amanhã eu não vou no escritório, porque eu já sei, já está tudo organizado para a semana que vem, amanhã eu não vou ficar com a minha família, a gente vai passear, sabe, gente? Isso para No caso da sócia controller, isso é como vida, você. isso é vida, isso é vida. vida. Sabe? Eu falo pro advogado que tem esse tipo de Sim. serviço no escritório. Nossa, Ele já fez a tudo, qualidade, ele já adiantou tudo. a qualidade de vida dele é outra, gente. É outra, é outro mundo. Falou uma palavra incrível, qualidade de vida. A Controladoria Jurídica traz mais produtividade, eficiência, traz mais ganhos financeiros, tira a ansiedade, traz qualidade de vida e auxilia na perenidade da marca, no planejamento estratégico. Sim. É isso. Sim. Show. Conteúdo, hein? Já deveria até cobrar, né? Vamos colocar o Hotmart É. pra vender? Você não sabe, ela Colocar tá de graça. o time. Pix. É. Como é Pix que pra você. aquele Time que sheet? mede? Ela tá com o time Time sheet sheet. ligado ali. Time sheet. É, um conteúdo desse aqui é show de bola. Né? Viu? Mesmo Só aprendi pra muito. vocês mesmo, né, gente? Só pra vocês. Né? Moral é outra coisa, né, gente? Moral é outra Moral. coisa. A primeira, né? Primeira. Eu tenho essa bagagem. A primeira. Eu tenho esse título. Eu tenho esse título. A primeira. É, a primeira. A minha Miss Controller. Miss Controller de de Goiânia, Goiás. estado de É. Goiás. Exatamente. Já tem os benefícios vitalícios, então, já. Vitalício também Inclusive- não, gente. Tá? Mas- Toda vez que ela estiver em Goiânia, ela vai ter que participar do nosso podcast. Vai. Fechado. É verdade. E agora eu que vou cobrar, hein? É isso Eu mesmo. que vou cobrar. Mas assim, eu acho que ensinamento, né? A gente tem que dividir. Quando a gente ilumina o caminho do outro, a gente ilumina o nosso caminho também. Né? Então, quando você acende uma luz para alguém passar, você acende a tua luz também. Sim. Então, eu acho que isso que é mais importante. Então, é isso. Acho que Deus dá em dobro pra gente. Com certeza. Foi ótimo. Muito obrigada, amiga, por ter vindo, por ter se disponibilizado. Eu sei que você está cansada e já tarde ontem foi dormir, hoje cedo no congresso, né? Porque você tinha um painel e mesmo assim tirou um tempinho para vir aqui. Muito obrigada, foi muito importante para a gente e tenho certeza que vai ser muito importante para todo mundo que está assistindo. Estarei sempre às ordens. Próxima vez eu já venho direto aqui. Já é minha casa. Adorei isso aqui. Adorei Pois é. esse microfone. Já esse podem vir fone. direto mesmo. Já combina o dia e o horário e pronto. Fechado. Obrigadão. Se vocês tiverem alguns canais para mandar dúvidas, as coisas, próximas vezes Sim, eu já venho, já respondo todo mundo. com certeza. E é É. isso, Já né? vamos organizar Fazer isso isso. pro teu público. A gente faz isso pro seu público, Ó, show de bola. Privilégio. né?
Isso aí, brigadão então, todo mundo. Obrigado, doutora Giovana. É isso, gente. E até a Que próxima. Agradeço. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.